Bom, bom dia, pessoal. Obrigado pela participação de todos. Hoje eu trouxe aqui uma apresentação que eu acho que fica mais ilustrativo para passar um pouco do que aconteceu aqui no mês de abril. É, Bom, acho que a tendência seguiu a mesma, né, de forte captação dos fundos da indústria, né? Então, a gente já via desde o do segundo semestre do ano passado uma retomada muito forte do inflow para a indústria. Em março já tinha sido um mês de recorde. Nessa amostra de fundos que a gente acompanha, tinha tido uma captação de 34 bi, e em abril acelerou ainda mais, para perto de 40 bi de captação para a indústria. E aqui a gente traz também que dentro dessa amostra tem fundos de debêntures incentivadas, né, das debêntures 2431, que também vieram acelerando muito desde janeiro. Teve uma desaceleração em relação a março. Na março teve 9,3 bi de captação nessa amostra de fundos, que não tem alguns fundos exclusivos, fundos fechados. Em abril teve mais 6 bi de captação. Quando a gente olha o mercado primário, tem sido um ano muito forte, né? Acho que isso ajuda, uh, porque a gente tem tido muito inflow na indústria, né? Tem muito apetite por ativos, e esse mercado primário acaba atendendo parte dessa demanda de alocação dos fundos. Então aqui a gente traz primeiro o histórico de emissões de debêntures em CDI+, no mês, né, um mês bem forte, com 24 bi aproximadamente de emissões. Ano passado a gente teve um primeiro semestre muito fraco, onde só tinha tido 5,5 bi de emissão em abril, mas quando a gente pega um ano mais forte também, que foi 2022, tinha sido 18 bi. Então, no acumulado do ano até abril, a gente teve aqui em 2024 78 bi de emissão, né, bem forte quando a gente compara aqui contra 2022 de 63 bi. Né? Então, a gente tem a indústria de fundos captando muito, mas a gente também tem um mercado primário aquecido. E quando a gente olha só dos ativos 12431, debêntures 12431, né, debêntures incentivadas, a gente também teve um mês recorde, né, com 15,4 bi de emissão no primário, né, quando a gente olha nos anos anteriores, um mês muito forte. Né? Então, no acumulado do ano, a gente já tem quase 34 bi de emissão, e quando a gente olha 2022, a gente só tinha 8 bi e meio no mesmo período, né, acumulado até abril. Então, tem sim um pipe muito forte, né, e isso ajuda a porque está tendo muita demanda por conta dos fundos. Então, a gente tem essa alocação sendo possível no mercado primário, mas a gente também tem percebido uma maior disciplina por parte dos alocadores, né? Então, algumas emissões que vêm bem precificadas estão tendo sobredemanda e estão sendo um sucesso de colocação, mas a gente também tem observado algumas ofertas no mercado primário que estão, né, forçando a mão para virem com prêmios mais magros, e muitas dessas ofertas não estão conseguindo ter uma demanda forte do mercado. Né? Então, nas 12431, por exemplo, vieram muitas emissões, né, que foram precificadas a NTNB careca, né, ou a NTNB mais 5, 10, 15 bips. Algumas delas até tiveram deságio nas suas ofertas para 20, 25, 30 bips, e muitas delas, mesmo assim, não tiveram demanda suficiente de mercado, e acabaram exercendo garantia firme por parte dos distribuidores. Então, acho que essa, essa mensagem que o mercado passa também para os distribuidores é super positivo, trazendo mais racionalidade e maior disciplina na alocação de capital. Então, a despeito da indústria estar captando muito, acho que a mensagem que fica é que os gestores não vão fazer alocações em qualquer nível. Então, o mercado primário é muito importante que esteja forte, sim,
mas tem que vir em prêmios bem precificados, né? Se vier em níveis muito fechados, possivelmente os coordenadores vão acabar ficando com a garantia firme. Quando a gente olha nos índices de mercado, então o IDA-DI teve mais um fechamento, né? Então ele tinha fechado março em 1,67 e fechou para CDI mais 1,57, né? Então mais 10 bips de fechamento. Quando a gente olha em níveis mais históricos, a gente volta já, né, para níveis pré-americanos e light, mas a gente, no índice da DI, a gente ainda está bem acima do que a gente tinha pré-pandemia, né, onde esse índice estava mais perto de CDI mais 1%. E a gente vê que muitos desses primários que têm vindo estão vindo mais nesse patamar de pré-pandemia, ali de segundo semestre de 2019, início de 2020. Então a gente ainda observa que o IDA-DI ele tem uma possibilidade de fechamento adicional à frente. E quando a gente olha o IDA-IPCA infraestrutura, né, que é o índice das debêntures 12431, a gente vê uma correção aqui. A gente, desde o final do ano passado, né, com a PEC de tributação dos fundos exclusivos e depois com as resoluções do CMNE, né, que restringiram o lastro para LCI, LCA, CRI e CRA, a gente viu um fechamento muito rápido dos spreads das debêntures 12431. A gente teve basicamente 3 meses seguidos de fechamento. Então, março tinha fechado aqui para um prêmio de 52 bips e a gente viu uma acomodação, né, uma leve abertura para 0,57. Então, em linha com o mercado sendo mais exigente, né, na alocação no mercado primário e tendo muitas ofertas sem vender 100% a mercado, né, e tendo exercício de garantia firme, no mercado secundário também teve um pouco dessa dinâmica. Né, alguns papéis que chegaram a operar com 15, 20 bips, alguns casos a gente até vendeu, né, no início do ano, em fevereiro, quando fechou demais, começaram a ter uma leve correção. Então, acho que isso é um pouco saudável para o mercado, para ter um prêmio que justifique, né, o risco que essas emissões têm. Então, aqui a gente acaba vendo uma abertura marginal do IDA e IPCA infraestrutura, mas que é interessante. E quando a gente olha aqui, o próprio Fernando Genta e o Bruno Marcos comentaram bastante, né, sobre o cenário de juros, e a gente acaba trazendo aqui a abertura da curva de juros reais. Então, as NTNBs abriram ao longo da curva. A gente pode trazer aqui que a parte mais curta, né? Então, uma B26, por exemplo, abriu 58 bips, B27 idem, e uma parte mais intermediária, uma B29, B30, perto de 50 bips, né? E a parte mais longa abriu mais de 30 bips, né? Então, a gente teve aqui uma abertura generalizada, né, muito por conta dessa revisão, né, do cenário lá fora dos Estados Unidos, com números bem fortes, né, de inflação e atividade, e também por conta do cenário local, né, com a revisão do orçamento de 2025. Então, e todas as falas do Roberto Campos Neto, que deixaram em xeque aqui o forward guidance de corte de 0,50 que seria na reunião do Copom de hoje, que muito provavelmente deve ser revisto para um corte de 0,25. Então, teve essa abertura, acaba que os fundos que têm risco de mercado sofreram com essa performance negativa das NTNBs. Aqui a gente traz, né, a performance dos fundos. Os fundos de crédito acabaram tendo um impacto negativo também da alocação que a gente tinha em Casas Bahia. A gente tinha uma alocação pequena, maior parte dela vencia nesse ano, 50% da nossa exposição total teria vencido dia 30 de abril,
A companhia vinha trabalhando com o Banco do Brasil e Bradesco no alongamento de suas dívidas. A gente, até então, até domingo, dia 28 de abril, não tinha tido nenhuma interação com os bancos e com a companhia no sentido de reperfilar essas dívidas também. E aí, no domingo, 2 dias antes, né, do vencimento da Vivar 16, a companhia soltou um fato relevante que tinha assinado com Bradesco e Banco do Brasil um plano de recuperação extrajudicial para alongar toda a dívida financeira da companhia, né? Então, não só as dívidas desses dois bancos, mas as dívidas do mercado de capitais seria alongada junto, né? Então, acabou que isso trouxe um impacto negativo na marcação desses ativos. Eles foram remarcados para perto de 44,7% do PU par. Isso trouxe um hit ali nos últimos 2 dias úteis de abril. A despeito disso, né, a gente tem aqui a performance dos fundos. Alguns fundos acabaram entregando abaixo do CDI no mês, mas quando a gente olha as janelas do ano, 12 meses e 24 meses, todos os fundos bem, né, acima dos seus retornos targets e acima do CDI. A gente também trouxe aqui destacado a performance do XP debêntures incentivadas, que é o não redeado. Ele acabou sofrendo um pouco mais por conta dessa abertura, né, da curva de juros reais. Quando a gente olha o próprio IPCA infraestrutura, teve um retorno no mês, inclusive abaixo do que o próprio fundo. Então, isso aqui foi basicamente por conta da abertura das NTN-Bs, né? O fundo ele tem uma carteira, né, mais em linha com uma B30, então acaba que quando as NTN-Bs abrem, o fundo naturalmente tem uma cota negativa. Ponto positivo para frente é que a gente passa a ter um carrego melhor, né? Então, a gente inicia aqui o mês de maio com um fundo alocado numa carteira a IPCA mais 7,10%, isso trazendo um retorno isento para o cotista. Então, aqui, quando a gente olha 12 meses, né, o fundo entrega quase 13% isento, contra um CDI de 2,33%. E aqui, olhando, né, os fundos com benchmark em CDI, eu trouxe embaixo aqui também a tabela em percentual do CDI. Então, no mês, alguns fundos acabaram rodando abaixo do CDI, né? Então, os fundos de crédito aqui, o XP Corporate Light 91% do CDI, o Corporate Top 96% do CDI e o XP Corporate Plus 116% do CDI. Mas quando a gente olha aqui nas janelas do ano, né, 6 meses e 12 meses, todos os fundos com performances bem interessantes para os cotistas. E, por fim, a gente traz aqui a nossa foto da carteira atual. Então, com esse cenário, né, de fechamento dos spreads de crédito, né, os índices de mercado fechando, né, a gente viu lá o IDA-DI fechando para 1,57, a gente traz aqui como que está a alocação, né, dos mandatos. Acho que a gente tem uma alocação bem interessante, então acho que vale a pena ressaltar aqui mais os fundos da família Corporate, né? Então, o XP Corporate Light com quase 75% de alocação, numa carteira com spread médio de CDI mais 1,49. O XP Corporate Top, né, 89% alocado, uma carteira com spread médio de CDI mais 2,20. E o XP Corporate Plus, 96% alocado numa carteira com um yield médio de CDI mais 3,10. Então, a gente segue aqui com um viés positivo, né, com um fundo com uma carteira bem alocado, com um yield interessante, versus os primários que têm vindo. A gente tem sido bem disciplinado e bem rigoroso aqui na alocação de capital. Alguns primários têm feito sentido, a gente tem alocado, outros a gente tem passado por nível de prêmio, né, que tem vindo. E a gente segue vendo possibilidade de ganho de capital à frente.